o que é o honorário sucumbencial e o que é o honorário contratual. São feitos os descartes dos honorários contratuais. Funciona aí, doutora, o desconto dos honorários do meu advogado. Eu vou pagar meu advogado, vai descontar do meu valor, como é que funciona, como é que é feita a separação, vai para a conta dele direto, vai para minha conta, é dividido, como é que funciona? O advogado pode pedir os 30% mais parcelas aleatórias? O valor que eu combinei com o meu advogado, ele é descontado antes ou depois do desconto de imposto de renda, se houver desconto de imposto de renda? Como que eu vou conseguir rastrear o meu dinheiro? O advogado fez o saque, depois ele deixou para me pagar. Existe uma possibilidade de rastrear esse valor? A advogada pode receber 50% de honorários mais os honorários sucumbenciais, ou é a soma dos dois que é recebido por meio desse pagamento? Se você caiu aqui de paraquedas e falou assim, mas o que essa louca tá falando? Eu sou a Marli, sejam muito bem-vindos ao canal. Primeiro a gente precisa entender o que é o honorário sucumbencial e o que é o honorário contratual. Honorários contratuais. Que são aqueles honorários que você combina com o seu advogado, porque tem diferença dos honorários contratuais para os honorários sucumbenciais. Os sucumbenciais é quando a outra parte perde e ela é obrigada a pagar o seu advogado. Então é porque ela perdeu que ela vai pagar o seu advogado. Acontece em todos os casos? Não. O juizado especial de primeiro grau não tem condenação em honorários de sucumbência. O honorário contratual é o mais simples de entender. É aquele um que você assina lá o contrato e vai ser descontado do seu precatório o valor que você combinou com o seu advogado. Então se você combinou 30%, 40%, 50% de ética do advogado, estabelece que o máximo que o advogado pode receber é 50% do valor na forma de honorário. Ou seja, 50% mais um já está infringindo o código de ética do advogado. Então, se você combinou com o seu advogado que você pagaria 50% do valor e mais os honorários, está errado. O que isso significa, doutora? Que se você tem uma causa e a causa deu 100 mil reais, o advogado não pode receber 51 mil reais. Por quê? Porque infringe o código de ética dos advogados. Consequentemente, ele terá que recalcular esse valor e pagar para você exclusivamente até o teto de 50% do valor. Então, os honorários contratuais somados ao honorário sucumbenciais, eles não podem ultrapassar 50%, porque o cliente tem sempre que ganhar mais que o advogado, porque o cliente é uma causa só, o advogado trabalha em várias causas, consequentemente ele vai ter o valor recebido dele, o salário pago dele, os honorários dele tem que ser menor do que o do cliente, e assim está estabelecido no código de ética dos advogados. E o honorário sucumbencial é aquele honorário que, quando há recurso ou se o processo tramita numa vara, seja na vara da fazenda, porque no caso aqui a gente está falando de precatórios, então é contra um ente federativo. Por conta disso, tem que tramitar aí na vara da fazenda para descontar os honorários de sucumbência. Quem paga os honorários de sucumbência é quem perde. A parte que perde não é beneficiária da justiça gratuita, vai pagar os honorários de sucumbência. Vou dar um exemplo para vocês entenderem bem. Vocês ajuizam uma ação contra o INSS, por exemplo. Vocês ganham a ação, mas o INSS, por alguma razão, ele recorre. Vai lá brigar lá no tribunal ou na turma recursal, se for juizado especial, ele recorre. Ele perde esse recurso. Ele fez o advogado, o seu advogado, trabalhar mais. Porque ele fez o seu advogado trabalhar mais, o juiz vai condenar o INSS a pagar os honorários de sucumbência. Então, assim, o honorário de sucumbência é quando a outra parte, a parte adversa, recorre e lá em cima perde, ou então quando o processo tramita aqui na vara normal, e o juiz, na vara da fazenda, e o juiz fala assim, olha, você vai ter que, o INSS ou o governo ou o município perde a ação e condena ele a pagar porque a lei assim determina. Então, os honorários de sucumbência não é do cliente, não entra na negociação do cliente, porque o advogado pode receber os honorários de sucumbência ou pode não receber. Vai depender aí e do lugar que a ação foi ajuizada. Então, uma coisa é o honorário contratual, outra coisa são os honorários de sucumbência. Pode ter os dois descontados no seu precatório. Agora a gente vai conversar como é feito esse desconto aí. Antes de continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de vocês aqui. Como é que funciona o descarte dos honorários contratuais? Se foi feita a juntada do contrato no precatório, aí a gente tem que saber se esse precatório é da justiça estadual, porque tem uma forma de tramitar na justiça estadual, ou se esse precatório tramita na justiça federal. E qual a diferença? Ai, meu Deus, já fiquei confusa. Não, calma, que eu vou explicar para vocês. Na justiça estadual, os precatórios são pagos de forma diferente da justiça federal. Lá na justiça estadual, no Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Mato Grosso, na justiça estadual, pode ser juntado à conta do advogado e todo o valor e transferido direto para a conta do advogado. Eu não aconselho, eu sempre aconselho para os meus clientes, e aqui no escritório eu trabalho assim, a gente junta o contrato, parte do advogado, nossa parte, nossa conta, e a parte do cliente vai para a conta do cliente. Tem advogados
que não trabalham dessa forma, mas eu prefiro que seja assim e eu aconselho todos vocês que peçam para o advogado de vocês fazerem dessa forma. Então, na Justiça Estadual é possível juntar a conta de vocês, a conta do advogado, e cada valor vai para a conta de direito. Na Justiça Federal, não é feito por meio eletrônico. Você tem que ir até o Banco do Brasil ou até a Caixa Econômica e sacar o seu valor. E como a gente sabe que esse valor está lá na conta, é informado no processo que foi feito o pagamento, e aí você tem que acompanhar, ou o seu advogado tem que avisar para você que o valor foi feito, e é por conta dessa pequena questão que eu tenho que fazer uma ressalva importantíssima aqui. Se o seu dinheiro do precatório está lá na sua conta, foi aberta exclusivamente pela Justiça Federal para esse fim, você não foi lá sacar o seu dinheiro, em 2 anos, o seu precatório é cancelado. E aí começa o trâmite todo novamente para você conseguir receber esse valor. Já teve inscritos aqui do canal que me falou que a advogada ou advogado dele que não tinha comunicado ele para ele ir lá receber o valor dele, ele não soube, ele ficou sem saber e acabou cancelando o precatório. Isso é um prejuízo muito grande para o cliente. Então fiquem atentos a isso. Confiram sempre o precatório de vocês, sempre perguntem para o seu advogado, para a sua advogada, como é que está o trâmite do seu precatório, para não correr o risco de haver o cancelamento do seu precatório e ter esse atraso. Em regra, eles já são divididos e cada parte vai para o seu credor de direito. Seja o cliente, você, dono do precatório, seja o advogado, dono da parte dos honorários contratuais. O que isso significa, doutora? Significa que vai ter desconto de previdência dele, vai ter desconto de imposto de renda só meu, só dele, como é que funciona? A regra geral é que os contratos de honorários sejam juntados ao processo de precatório assim que ele se forme. Para quê? Para que haja a divisão já dos precatórios. Por quê? Porque os precatórios federais é aberto uma conta, uma nova conta, não importa se você tem conta ou não tem no banco, naquele banco, ou Banco do Brasil, ou Caixa Econômica, não importa, vai abrir uma nova conta para mandar o seu dinheiro para a sua conta nova, que é aberta pelo banco para aquele fim específico. Então, depois que você sacar o seu dinheiro, aquela conta será encerrada. Então, supondo que você tem um valor aí de 180 mil reais para receber e o seu contrato de honorários estabelece que é 30% o valor que você tem que pagar. Vai descontar dos seus 180 mil reais os 30%. Se você não for isento do imposto de renda, vai descontar o imposto de renda. A maioria dos precatórios que são oriundos do INSS, que o devedor é o INSS, a maioria já são isentos. Mas existem aí as exceções, então a maioria é isento, não vai descontar imposto de renda. E a maioria já é oriundo aí de discussões previdenciárias, e por conta disso não é descontado a previdência. Mas tem exceções também. Mas aqui a gente está falando de um modo geral, dos contratos de advocacia dos honorários são descontados do seu precatório. Então vamos lá. Abriu-se a conta, né? Vai mandar a sua parte, se o advogado tiver juntado o contrato, vai mandar a sua parte para a sua conta que foi aberta pelo banco, e o seu dinheiro vai sair limpo. Você vai receber o seu dinheiro limpinho na sua conta. Então, se o seu precatório é federal, o advogado, em regra, vai juntar o contrato de honorário, se for de 30%, 35%, 40%, 45% aí de honorários, vai depender do que você combinou e do contrato que você assinou com o seu advogado. Então, o desconto, em regra, é feito já separado. Quando não é feito separado, vai tudo para a conta do cliente. Quando o advogado não junta no precatório o contrato dele, vai todo o valor para o cliente e depois é separado esse valor aí. O advogado vai junto e lá no banco mesmo faz a separação. Ou então depois você passa a parte do advogado para o advogado. Portanto, para ver essa separação, existe a necessidade da juntada no precatório do contrato, para que assim o banco e o juiz saibam quanto vai para cada conta. Mas o dinheiro vai para você, você vai sacar seu dinheiro limpo, com todos os descontos feitos antes de você pegar o dinheiro. Antes do dinheiro chegar na sua conta, é feito todos os descontos inerentes ao que tem que ser descontado. Com exceção de se o advogado não juntar o contrato de honorários, aí vai tudo para sua conta. O advogado pode pedir de pagamento por seus honorários 30% e mais 2 parcelas do benefício? Gente, essa pergunta é interessantíssima e é muito importante que vocês saibam dela antes de vocês fecharem o contrato com o advogado de vocês. Isso por quê? Porque no contrato, o que não pode acontecer é o valor pago ao advogado ultrapassar 50% do valor que vocês têm. Ou seja, 49,5% pode passar. Pode ser o valor pago ao advogado. Mais que isso, não pode. A 49,5%, 49,99%, se não ultrapassar esse valor, pode, é legal. O contrato que você assina com o seu advogado, a procuração que você assina com o seu advogado, tem que ser muito bem analisada e avaliada por você, que está fechando com o seu advogado, e vocês combinarem aí o valor que você tem direito, como é que vai funcionar, tudo mais. Esse 30% deve ser sobre o valor total bruto dos retroativos ou devem ser sobre o líquido, excluindo a parte do leão? Ou seja, devo fazer o cálculo dos 30% a pagar ao advogado, incluindo nesses 30% da parte do leão? Funciona assim. Os 30% que é descontado do seu advogado vai descontar do valor total. Então, se a sua ação deu 100 mil reais, vai descontar 30% sobre esses 100 mil reais. O que sobrar vai descontar do leão, vai descontar da previdência, se for o caso. Por que, doutor, isso acontece? Porque da parte do advogado, muitas vezes também é descontado imposto de renda e outros adereços, se houver necessidade de desconto de outros
outras questões, como por exemplo do imposto de renda mesmo. Então, é do valor bruto. Vamos lá. Como consigo rastrear se o meu advogado retirou o dinheiro, deixou rendendo e depois recolocou numa conta de saque? Pois é, ele só me entregou um extrato para eu fazer o saque no dia 31 de outubro de 2023, no banco, no qual não sou cliente. E dia 7 de novembro, quando pude sacar, lá não constava o montante dos retroativos. Recebi a primeira parcela do benefício, passado mais de uma semana depois, o advogado me enviou outro extrato para retirar o retroativo numa outra agência do mesmo banco na minha cidade. Pode isso acontecer? Ou só eu acho que está muito esquisita essa história? Funciona. Vai depender muito da justiça, tá? Eu entendi aqui que o seu processo está na Justiça Federal. Se o seu processo está tramitando na Justiça Federal, é mais seguro. Ou seja, na Justiça Federal você consegue ter uma segurança maior de onde está o seu dinheiro. Por que isso acontece? Porque na Justiça Federal, o valor é vinculado ou na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. É nesses dois bancos que há a vinculação dos valores. Então, por exemplo, vamos supor que a sua procuração tenha dado poderes para saque, para o advogado conseguir sacar o seu valor sem a sua autorização. A procuração tem que ser atualizada, recente, no máximo com 90 dias. Então você já vai saber que vai haver saque no seu nome ou não. O valor é depositado certinho na conta, tanto da justiça quanto do advogado, ou enfim, para efetuar o saque, o dinheiro é depositado certinho, o valor até os centavos, gente, é depositado certinho. Aí já é feito os descontos de imposto de renda, já é feito os descontos de previdência, se for o caso, né, porque não são todos os casos que há o desconto. Depositou o dinheiro lá da sua parte, é do advogado lá depositada. Você autorizou o seu advogado com menos de 90 dias, no caso de justiça federal, com menos de 90 dias para que ele efetue o saque. Então você vai saber exatamente quando ele sacou e se ele sacou presencialmente ou se foi por forma de alvará judicial. O que é o alvará judicial? Quando o juiz libera direto na conta indicada no processo. Então sim, tem como rastrear o dinheiro depositado. O que pode acontecer caso o advogado use de má fé e saque os seus valores? Indique só os dados bancários dele e vá usando seu dinheiro e depois pague só o valor que você tinha direito, sem juros, sem correção, sem nada. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Como, doutora? Quando o advogado indica a conta dele mesmo, ele indica a conta dele e por conta disso vai direto o dinheiro para aquela conta que ele indicou. O cliente, na maioria das vezes, não sabe, mas isso é mais fácil acontecer na Justiça Estadual, quando o seu processo está no Tribunal de Justiça do Estado, do que acontecer na Justiça Federal. Pode acontecer também na Justiça Federal, mas é bem mais difícil de que aconteça, porque a Justiça Federal tem mais cuidado, processos são mais de pessoas idosas, né? Que a maioria é contra o INSS. Então, neste caso, tem um pouco mais de segurança. Na Justiça Estadual, o dinheiro vai por meio eletrônico, né? Por meio de alvará judicial, liberado o dinheiro na conta que foi indicada no processo. Em ambos os casos, podem acontecer, mas na Justiça Federal é um pouco menor. Doutor, se acontecer isso, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, você tem que entrar em contato com a justiça que está no seu processo e verificar se isso mesmo aconteceu. Como, doutora? Você vai ter o número do processo e você pode marcar pelo balcão virtual, ou vocês podem marcar telefone, ou vocês podem ir pessoalmente com o número de processo de vocês, com os documentos pessoais de vocês, e irem até a justiça em que está o seu processo e perguntar. Falar, olha, eu estou desconfiada, eu acho que tem alguma coisa errada, eu quero ver quando foi depositado o meu dinheiro, quero ver quando foi realizada a liberação desse dinheiro pelo juiz, para eu ter certeza se houve ou não houve fraude por parte do meu advogado. Então é a melhor forma. Por quê? Você fazendo isso, você vai sanar todas as suas dúvidas. Se você tem dúvidas com relação ao seu advogado, vão ser sanadas nessa hora. Seja para bem, seja para mal. Então, tem como rastrear, sim. Tem que analisar muito bem. Primeiro, o contrato que você fez com o seu advogado, referente às parcelas. Se o seu contrato constava lá que ele ia descontar os 30% mais algumas parcelas do valor, tem que fazer o cálculo para ver se o valor que você combinou lá com o seu advogado, lá das parcelas 30% mais as parcelas, não vão ultrapassar 49,99%, que é permitido pelo Código de Ética dos Advogados, ou seja, pela legislação brasileira. Não há possibilidade desse desconto. Se ultrapassou aí, você tem direito a reaver de volta. É só você conversar com o advogado, que eu tenho certeza que ele vai devolver a parte que ultrapassou o teto legal aí de desconto de honorários. Com relação ao rastreamento, eu expliquei como é que você vai conseguir fazer o rastreamento desses valores. Infelizmente, o desconto dos 30% sobre o valor bruto e não sobre o valor líquido. Se você não for isenta de imposto de renda, o que eu acredito que tem grandes chances de ser isenta, se não for isenta, vai descontar o imposto de renda, vai descontar também a previdência, que trata-se de questões alimentares, por exemplo, pensão, aposentadoria, algum tipo de auxílio. Então, se for tratar dessas coisas, vai haver o desconto, tá bom? Não sei se consegui sanar todas as suas dúvidas aqui. Se não ficou claro, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, já deixa o like. Se vocês ainda não são inscritos nesse canal, já aproveita e se inscreve para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.